E aqui falando um pouquinho de coisas que eu reparei no Market Makers nos últimos meses, porque eu acho que no final o podcast ele acaba sendo o termômetro da sociedade, porque você não vai falar de um assunto que ninguém quer saber, você vai falar de um assunto que as pessoas estão antenadas, né? E eu reparei que antes era muito focado em investment managers, né, gestores, e eu vejo que, por exemplo, nos últimos meses, vou pegar aqui alguns episódios que eu levantei, né, Eduardo Leite, o Ratinho Júnior, José Disseu, né, o Market Makers não é nem de esquerda nem de direita, né? Muito pelo contrário. Finalmente, Rodrigo Pimentel, né? Que, puta, que episódio da hora. Nossa, cara. Eu já tinha visto ele em alguns... É sempre muito bom, mas ele falou de temas muito atuais, isso que eu achei do caralho. Ele falou da questão lá do metanol. E ele trouxe exatamente o que eu queria, que assim... Eu gosto do papo resenha, mas me traga números, me traga argumentos técnicos para mostrar como o crime está inserido na economia. Isso foi... Mas é muito triste o final, né? Porque a gente tá num cenário desolador ali. Mas desculpa, interrompi sua pergunta. Não, é que você ia fazer a pergunta do... Não, então, o que você tá... Assim, o que você pretendia com essas conversas, hein? 2026, eleições, qual o clamor aí da sociedade para trazer esse pessoal? Eu acho que tem uma combinação de várias coisas, Dan. A primeira é... O povo não queria só gestor falando. Eu não queria só gestor falando. Eu acho animal falar com o Stuberg, o Xavier, com o Jacurso, mas assim, depois do 12º papo do mês com o gestor multimercado, vai ser muito difícil ele falar alguma coisa diferente de juro vai subir, cair, dólar vai subir, cair, bolsa vai subir, cair. E, puta, nossos maiores ídolos do mercado, aí você tá principalmente o Charlie Munger, o cara que a gente mais se inspira. Mais do que o Warren Buffett? Cara, o Charlie Munger é a figura... A história de vida do Charlie Munger é... O Buffett é o Buffett, né? Mas o Buffett investe em ações desde os 12 anos. O Charlie Munger, 42 anos, tinha perdido o filho, a esposa... O filho morreu, a esposa se separou, ele perdeu o dinheiro do caralho, ficou cego de um olho e virou o Charlie Munger. Tipo... Sim, a história dele... Desse aspecto, a história dele é incrível. Então, Vocês se inspiram neles? Pra caramba. E assim, ele não ficava estudando valuation, ele estudava biologia, estudava... Aliás, é um livro que eu tô amando ler, que é Tudo que eu aprendi em investimentos com Darwin. E é um gestor indiano. Todo capítulo ele começa com uma frase do Darwin e uma frase do Buffett ou do Charlie Munger. E quando você lê o Charlie Munger, você vê que ele falava de biologia também. Então, pô, o conhecimento ele não pode ficar numa caixinha só, né? Ele tem que ter esse knowledge project, um projeto de conhecimento acumulado. Paulo Guedes ficava lendo sobre Darwin nos corredores, essas histórias também são... Eu acho que se limitar unicamente a, já li todos os livros do Damodaran, do Buffett, tá, pô, legal. Assim, já conversei 20 vezes com o Stuberger. A 21ª vai ser legal, mas o aprendizado marginal vai ser menor. Eu só vou ter uma noção maior do Brasil mesmo se eu conversar com um empresário, se eu conversar com um político de direita, com político de esquerda, com empresário de direita, empresário de esquerda, economista de direita, economista de esquerda. Mas vai conversar com o Dirceu, esse bandido? Cara, assim, Brasil nos últimos 24 anos, 18 foram governados pelo partido que o Dirceu ajudou a construir e que ele moldou essa estratégia. Pô, você pode ter vários questionamentos. Eu tenho vários questionamentos da maneira como ele vê o mundo, mas o plano de poder dele deu certo. E tem milhões de pessoas que apoiam isso, votaram... E vão votar. Cara, o que... essas pessoas estão erradas. Tá, mas por que estão erradas? Já parou para tentar entender o que motiva essas pessoas? Porque, assim, eu vou ter que conviver com elas. Talvez a gente vai ter que conviver mais 4 anos com o PT. Talvez, não sei, vai ser um desespero. Não, mas beleza, é melhor se preparar para isso do que ficar negando a realidade. Ela vai continuar existindo, né? Não tem... assim, e aí entra um pouco aí o lado egoísta, entre aspas, do comunicador. Para mim é um desafio intelectual absurdo ter que conversar com um cara que não gosta de mim, não gosta do que eu faço, não gosta do que eu defendo, não gosta do que eu represento. Então, assim, tem tudo isso. Tem o desafio de um comunicador... Foi difícil a preparação, cara? Foi. O seu foi difícil?
Foi porque eu cometi um deslize de postar... Assim, a entrevista foi super de boa. Mas eu cometi o deslize de postar uma foto antes do episódio ao ar. Que eu sempre tiro uma foto com o convidado e eu gravo e publico dias depois. E tirei uma foto igual eu tiro com todos os convidados, sorrindo, assim. E aí já choveu o hater. Nossa, cara. Quando eu vi a reação no Twitter, principalmente no Twitter, no WhatsApp foi até de boa, né? Mas o Twitter, eu fiquei, cara, será que vão me cancelar? Será que o Market Makers vai acabar depois desse episódio? Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí eu nunca mais tive que reescutar um episódio antes dele ir pro ar. O do Dirceu eu ouvi antes de ir pro ar. Pra ter certeza se eu ia publicar, porque eu falei, não é possível. Eu devo ter feito algo muito errado. Eu ouvi, eu falei, cara, tá bom. Olha, a apresentação eu fiz, eu até fiz uma apresentação diferente, me posicionando como, pô, o Dirceu representa a divergência de tudo que a gente acredita e por isso o papo vai ser bom e tal. Então, assim, no final o resultado foi excelente, mas me deu um cagaço do caralho, assim. O resultado foi bom. O resultado foi muito bom, mas isso exige uma preparação a mais. Assim como, pô, quando eu vou entrevistar um gestor de ações, eu sei que ele compra porque tá barato, vende porque tá caro, segue Warren Buffett e tal, tá. Assim, o 80% do papo tá garantido ali, né? Quanto mais você conhece o gestor, mais coisas legais dá pra extrair e tal. Mas quando você vai conversar com o Dirceu, com o Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Ike Batista, cara, não dá pra você chegar no Ike. E aí, Ike? Conta essa história. Altos e baixos, hein? Não. Você tem que... você tem que se policiar. Você tem que se preparar. preparar. Não pode perguntar, né, também. Ou não? Você não se policiou nesse sentido? Eu coloco o meu interesse genuíno na frente. Tá. Eu prefiro falar... Eu não combino pergunta. Eu sinto que... Pô, eu quero saber disso. E eu vou perguntar da maneira mais cortês possível pra ele me falar. Sem ofender. Tá. Tipo, Sérgio Rial. Cara defensiva. Qual a primeira coisa que qualquer pessoa que ia falar com o Sérgio Rial ia querer saber? Fala de Americanas. Puta, cara, lógico que eu queria saber de Americanas, mas, meu, se eu começar o papo, e aí, Rial? E Americanas, hein? Já vai pra defensiva. Pô, cara... Não, e nem... Não é o intuito, né, cara? Você quer que a pessoa converse. E ele tem muito mais coisa pra ensinar, como ele mostrou. E toda a explicação que ele deu ajudou pra caramba a contextualizar a decisão de sair por 9 dias na Americanas. Então, assim, eu acho que essa preparação ela vai muito do peso do convidado, da chance desse convidado nunca mais falar com você, seja porque ele não gostou do papo, ou seja porque ele é um cara mega recluso que não vai te dar 2 chances, né? E é uma puta sinalização de respeito ao cara quando você, tipo, pô, te estudei e tal. Com certeza. Eu acho que é mais sinalização de respeito você estudar o cara e até fazer uma pergunta difícil ou outra, do que propriamente já combinar o jogo com o cara. Assim, porque combinar, às vezes, é bom, mas por outro lado pode mostrar uma insegurança ali que o cara até já vê como, não, vou dominar esse espaço. Até o papo com o Dirceu me criticaram por eu deixar ele falar demais. Pô, você nem rebateu ele. Eu falei, pô, mas eu não rebato ninguém. Eu deixo sempre o espaço para a pessoa falar. Eu trago perguntas que geram reflexão, que eu acredito que interessam, mas eu não fico ali, não, peraí, essa história não foi assim, Dirceu. Isso aí não é verdade. Até isso porque aí... você espera que ele faça o quê numa situação dessas, né? Não faz sentido. Não, e eu debater com o Dirceu, eu não sei se é muito bom também, porque o cara na dialética é muito bom. E aí, cara, para quem não acompanha ainda o Market Makers, eu tenho uma curiosidade, né? Quais são os seus episódios que você recomendaria assistir sobre um gestor, um empresário. Empresário executivo, eu acho que eu sei. Porque realmente foi muito boa essa. E foi recente, né? E um episódio recente, de maneira geral. Que para quem não conhece o Market Makers, 3 episódios aí para a pessoa se apaixonar. Cara, o empresário, eu vou falar o Rial aí, que ficou fácil, né? Ficou muito bom esse episódio. De gestor, eu acho que o cara que a gente mais conseguiu extrair uma coisa muito diferente. E aí, para entender o que é o Market Makers, eu colocaria o Daniel Goldberg,
É que o Que Daniel foram 2 horas e Goldberg... meia de entrevista, cara. Acho que foi mais. Acho que o primeiro foi mais. É sempre muito longo o papo com ele. Mas é que eu não colocaria ele... Porque, assim, o mérito é muito mais dele do que meu ali, sabe? Porque Ele é ele é fenomenal. muito bom. Então, talvez, para conhecer mais o Market Makers e nossa paixão pelo mercado de ações, eu colocaria o Cristiano Souza. Tá. Que é o ex-sócio da Dynamo, hoje está na Zeno. E foi, assim, um episódio que eu e o Mate, a gente fala abertamente isso. Existem 2 investidores de ações antes do episódio com o Cristiano Souza, existem 2 investidores de ações depois do episódio. Assim, a forma como eu e o Mate encaramos nosso trabalho, as empresas que a gente investe, depois de fazer o episódio com o Cristiano Souza, mudou completamente. Assim, Tá. E aí recente, recente. hoje, no dia que a gente está gravando. Porque a história... 2 motivos, né? Primeiro, hoje é muito fácil virar um coach financeiro, né? O Serbaz fazia isso antes de inventar YouTube e tudo mais. Então, se nasceu o Primo Rico, Natália Arcuri, Market Makers, foi porque alguém lá atrás... Plantou a sementinha. E a história de vida dele ali, contando do transplante de rim que ele recebeu da esposa dele. E o tempo todo, ele ficou praticamente esse ano todo de molho, né? E tá voltando agora aos poucos, assim... A maneira como tudo foi contado, assim... A doença ele descobriu 25 anos atrás, como ele se cuidou. A história da vida do cara, né? Superação. O ato da esposa dele, assim, é maravilhoso. Então a gente falaria, então, Serbasi, Rial e o Cristiano. Mas já que eu olhei aqui, eu vou falar mais um aí, que tem um episódio aí pensando mais em 2026. Prepare-se para o pior. O episódio que a gente fez com o Renan Santos e Kim Kataguiri. 2 caras que... Esse parece relatório da Empíricos, né? Mas é a língua do YouTube. Isso é o que funciona. Mas eles explicam sobre 2026. Eles se colocam numa posição totalmente desconectada de todos os personagens políticos, mas assim, com ideias principalmente de economia e segurança pública que fazem muito sentido, que atendem os anseios da sociedade. Assim, eu sei que eles não... Dificilmente vai ganhar uma eleição ano que vem, pode... né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas são caras muito novos que... Tem uma cabeça muito... A gente está criando uma safra nova de políticos que... Talvez a gente mude essa história tão ruim de política tão mal visto no Brasil. Cara, a gente tá chegando mais pro final do programa e eu vou roubar o teu ping-pong. Eu ia começar com sim, 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 mas eu esqueci. Sim, 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 Thiago Salomão. Vamos lá pro ping-pong? Sabe qual é a origem do sim, sim, sim? Não, mas é ótimo. Faz tempo que você tem o sim, sim, desde o primeiro episódio lá do Stock Pickers, eu tinha muita vergonha, né? Eu sou muito envergonhado. Então era o jeito de eu falar pra galera que começou o episódio, sabe? Então eu fazia um sim, sim, sim. Eu ficava pensando, de onde eu tirei essa... apareceu... diga. É aquela coisa que o cérebro não lembra de onde viu, então ele acha que foi você que inventou. Aí um dia, vendo um vídeo da MTV... Eu vi o Marcos Mion começando melhores clipes do mundo, fazendo sim, sim, sim. Eu falei, caramba! Eu assistia Marcos Mion pra caramba. Então acho que eu roubei do Marcos Mion sem saber. Mas aí virou a marca do... Eu entro no personagem. Quando eu falo sim, 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 girou a chavinha e entra no personagem. Incorpora. Então vamos lá, ping-pong, livro de mercado. Livro de mercado. Bom, vou falar o livro mais legal de ler, que é a Psicologia Financeira do Morgan Housel. Seja você um gestor de 30 anos de mercado ou uma pessoa que nunca abriu um home broker na vida. Assim, é um livro que vai te ensinar muita coisa legal, fácil de ler e vai trazer princípios sobre o dinheiro. Assim. Cada capítulo é uma aula e é maravilhoso. Psicologia Financeira do Morgan Housel. Tá. Livro tema livre. Eu posso falar 2 aí? Porque Outliers do Malcolm Gladwell é o livro que mais bateu em mim sobre o fator sorte. Puta, é uma delícia ler esse livro. Cara, sua vida não tem nada a ver com o que você acha que é... eu consegui isso. Não, cara, é onde você nasceu, com quem você cresceu, a cidade, a época que você nasceu,
Warren Buffett é a prova disso, né? Ele só virou Warren Buffett porque ele nasceu numa época que, logo depois da crise de 29, nasceu nos Estados Unidos, nasceu homem, porque a irmã dele, que ele considera mais inteligente que ele, não teve as mesmas oportunidades que ele. Então, esse livro é absurdo. Mas outro livro que eu ia falar, aí para parecer inteligente, mas é um livro que eu amei ler, que é O Crime e o Castigo, do Dostoiévski. Puta, Você lê bastante, hein? Não, eu comecei a ler mais ano passado, porque eu me pegava... Porque Crime e Castigo não é um livro fácil, cara. Não, mas é um livro que eu me obriguei a começar a ler. Tá. Começar a ler mais, principalmente coisas de fora do mercado. Eu achei que tava ficando muito bitolado. E aí ajuda muito nesse processo do conhecimento acumulado, né? O meu livro predileto tá na lista de vocês. Você leu todos os livros da lista? Não. Ah, tá, não, beleza. Mas eu tenho todos. Tem Eu só todos? não li todos. Qual é o seu? Revolta de Atlas. Ah, pô, esse aí eu tenho 3 versões desse livro. Eu tenho uma vergonha de falar que eu não li ainda, cara. Cara, esse é o melhor... é o melhor livro que eu já li. Eu cara. ganhei a versão que são os 3 livros separados. Isso, assim, tem aquela bonitinho. versão grandona, cara. Eu tenho a grandona e Não, esse- mas é genial, cara. eu preciso muito... É um reflexo da sociedade atual, mas também ele é muito bem escrito. A Ayn Rand é foda. Livro pra não ler. Livro pra não ler. Livro pra Você não pergunta ler, isso, hein? Livro Então- pra não ler. Que pergunta horrível pra fazer. Cara, o livro pra não ler... Eu leio tão pouco que é difícil pegar um livro que eu... Vou falar um livro que eu tentei ler por indicação de uma amiga e eu não consegui. Eu tenho ele em casa pra um dia reler, mas não consegui. Eu li Admirável Mundo Novo, que eu amei. E deixa eu até ver se é ele mesmo, né? Mas o The Doors of Perception também é do Aldous Huxley. Uhum. Então é esse. Eu li o Admirável Mundo Novo. E aí falaram, pô, você tem que ler então As Portas da Percepção, que até inspirou o The Doors, né? Cara, E aí? eu parei na página 15, falei, cara, que livro de maluco, cara, não tô entendendo nada e tal. Aí eu já vi que parece que Inspirou ele... The Doors. Né? Pô, então, deixa quieto, eu ouço The Doors, que é The mais Doors legal of que eu leio. Perception, tá bom. Uma música, porque essa música... Você gosta de hardcore, né? Gosto muito de hardcore. Até a minha mala ali tá com o patch do NoFX ali. No A FX. banda que eu fui ver, fui até a Califórnia para ver a turnê de encerramento. Mas tô num momento tão bom com a minha esposa que eu vou fazer uma homenagem então para ela. A música Porque Se Tudo Pode Acontecer, da versão do Arnaldo Antunes. Se tudo pode acontecer. Essa música é maravilhosa. No refrão ele fala assim... E a gente caminhando de mão dada a vida inteira. Eu quero que esse momento dure a vida inteira. E além da vida inteira, amanhã no outro dia. Ou seja, não basta querer viver a vida inteira com a pessoa. Você quer viver o dia seguinte com ela. Tua esposa te fez decorar essa parte? Não, foi a música que tocou quando eu li meus votos para ela no casamento. Ah, legal. Tá. Essa então música tem uma simbologia. é maravilhosa, né? E até um beijo pra Fernanda, que me aguenta, me atura. E aí, a maior gentileza que já fizeram na sua vida? Essa pergunta é muito boa. Obriga a pessoa a ter um mínimo de humildade, né? Sabe que essa pergunta fazem no Invest Like the Best? E aí o Lucas Abreu, que faz um podcast muito legal chamado Sunday Drops, ele é um investidor de VC, ele roubou essa pergunta e aí ele fez pra mim quando ele me entrevistou, e aí eu roubei essa pergunta pra botar no Market Makers, e eu vou responder o que eu respondi pra ele, porque aí, como é a maior, acho difícil ter duas, né? Talvez em algum momento mude. Mas em algum momento você me perguntou sobre se eu aprendo coisa com as pessoas e tal, se isso me deixou mais inteligente. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi foi a humildade. E a humildade veio principalmente de pessoas que, estão aqui já e demonstram uma sensibilidade, de uma humanidade. E a minha maior gentileza da vida foi de um cara chamado Pedro Damasceno, que era sócio da Dínamo. Infelizmente não está mais entre nós, uma perda jovem, repentina, e o único registro dele em vídeo foi numa entrevista que ele deu para mim, na época que ele era um dos personagens do Fora da Curva 1. E eu pedi pro Floria para me ajudar a entrevistar os caras do livro. Eu era só um jornalista no Infomoney.
Nunca tinha feito entrevista em vídeo. Nunca mesmo, assim, foi... Pedi, os caras aceitaram, eu falei, fudeu, e agora? Como é que faz esse negócio, né? Fui até o Rio de Janeiro, gravei com o Pedro, assim como gravei com o Guilherme Achê, gravei com o Meyer, gravei com o Florian, Antônio Bom Cristiano, Luiz Fernando Figueiredo, teve mais um, e Guilherme Afonso Ferreira, foram 7. Os outros 3, o Stuberg e o Jacurski não quis participar, e o Zeca nem respondeu o e-mail. A Tarpon tava meio mal na época, por causa da BRF. O Pedro, além de ter sido um lorde, além do fato da Dynamo ser, sei lá, o ícone do... Talvez o Brasil é o país com a maior quantidade de wannabe Warren Buffett por empresa listada no mundo, por causa da porra da Dynamo, que deu um resultado absurdo e todo mundo queria copiar eles. E os reportes dele eram um negócio assim impressionante. E o Pedro deu uma entrevista incrível. E quando eu chego e publico a entrevista, eu era chefe da redação, então 10 horas da manhã era o pior horário pra mim, porque a redação inteira lá, tipo cozinha de restaurante 8 horas da noite. Tipo, tem que sair aqui, Aí toca meu telefone, eu atendo, Thiago Infomoney. Oi, Thiago, aqui é o Pedro. Que Pedro? Pedro Damasceno. Na hora eu já falei, fudeu, alguma coisa errada na entrevista, algum problema. Só tô ligando pra te dar os parabéns. A entrevista ficou incrível, eu já assisti aqui, recebi um monte de elogios. Continua seu trabalho, você tem futuro, vai em frente. Ele deve ter falado mais coisa, eu nem lembro o que eu respondi, assim, aquilo, cara, só de falar já me arrepia, assim, que aquilo foi 1 minuto da vida dele que mudou completamente a minha vida. Porque eu falei, caralho, que animal. O cara ligar pra elogiar é foda. Que animal. E assim, e qual a forma que eu tento retribuir isso? Cara, sempre lembrar que, puta, talvez 1 minuto da sua vida vai fazer uma diferença enorme na vida de alguém outra pessoa. Que se inspira em você, que olha pro que você tá fazendo, pro bem e pro mal. Às vezes, puta, o Palmeiras às vezes me tira do sério. Eu dei uma resposta escrota no Twitter outro dia pra um cara, até tomei uma mensagem no privado, pô, cara, você não pode... Então, assim, pro bem e pro mal, você tem que saber que você pode fazer uma diferença enorme. Grande. E o Pedro fez uma diferença absurda. Então, assim, eu sou muito grato por isso, por uma ligação que ele fez e mudou muito a minha vida. Assim. Cara, a gente tá terminando aqui. Você quer falar alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem? Quem não conhece Market Makers, vai lá assistir. Acho que quem não conhece o Market Makers? Não, acho que tem gente ainda que não conhece já. Ou então me segue também no Instagram, é o @salomoney. Bom, a gente tá falando de investimentos o tempo todo. Quero agradecer a gentileza de você ter me convidado. Eu vi todo mundo que veio e eu te falei quando a gente tomou aquele café. Eu falei, caramba, o que eu vou falar perto desse... Olha os currículos desses caras, a história deles, a sua história, pô, achei sensacional. Quero manter contato, vamos se falar mais. Fazer um collab. Fazer um collab. Não, e realmente, acho que você tem uma história no mercado que vale a pena ser contada também. Pô, legal, cara. E ganhou mais um ouvinte ali. Os 2, 3 episódios que eu ouvi antes de vir, eu gostei muito. Vou começar a ouvir mais. Você vai virar a minha história de gentileza, hein? Cuidado. Tiagão, obrigado aí pela tua participação. Demais, gente, se não conhecia o Thiago, estão conhecendo. Vale muito a pena assistir o Market Makers. Eu assisto quase todos os episódios. E espero que vocês tenham curtido essa conversa como eu curti. Até a próxima.